Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. As palavras que dizeis, bem que são de eterna vida. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando, por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Palavra da salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nos recolhamos num tempo de profundo silêncio e no íntimo do nosso coração rezemos pedindo ao Espírito Santo que nos faça compreender verdadeiramente toda a força dessa palavra. Invoque, reze no íntimo do seu coração. Peço o auxílio do Espírito. Amém. Irmãs e irmãos, hoje a igreja reza no mês das vocações pelas nossas catequistas. Estou vendo a Dona Aparecida, que está aqui. Cadê Dona Aparecida? Está aqui, nossa catequista. Tem mais alguma das nossas catequistas aqui? Acho que não, não é? Mas essa dimensão da catequese que é tão importante ser vivida dentro da família. Antigamente, a instrução, a introdução na fé era dada na família. A criança vinha para o catequista, para a catequista, para aprofundar as questões mais amplas da fé. Mas a introdução na fé era e é papel da família. Hoje, lá na Irlanda, o Santo Padre, o Papa Francisco, está celebrando o Encontro Mundial das Famílias. Quem puder depois, por favor, entre na internet e pegue a pregação dele, as falas do Santo Padre acerca do tema da família, os desafios da família para o mundo e para os tempos de hoje. Como Josué, na primeira leitura, que faz uma assembleia do povo, reúne as tribos e voltando do exílio, reúne as tribos e diz: decidam-se, eu já decidi,
quanto a mim, eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. O povo também age dizendo, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. E Paulo, na segunda leitura, chama, numa das mais elevadas noções do papel do homem na família, chama o marido a amar a esposa como a sua própria carne. Se na introdução do texto ele diz as mulheres sejam submissas aos maridos, no correr do texto Paulo diz que o marido deve cuidar da mulher e cercar a mulher de cuidado como cuidando da própria carne. Isso é o nível mais elevado, o que a gente chama de antropologia cristã, do conceito de homem e de mulher que aparece nos textos sagrados. Curioso é que Paulo fala de tal forma, do modo do homem cuidar da mulher, que diz que é assim que Cristo cuida da igreja. A igreja é a esposa de Cristo. Tão bonito isso. Paulo remete a nós homens a olhar para como Cristo cuida da igreja para que nós aprendamos a relacionar com a mulher. Cercou-a de cuidado, alimenta-a. Irmã, irmão, Cristo hoje nos cerca de cuidado e nos alimenta. Mas também hoje nós encerramos a leitura do capítulo 6 do Evangelho de João, que desde a multiplicação dos pães, também no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, desencadeou uma grande polêmica, um grande embate da multidão e dos discípulos reagindo e nutrindo uma expectativa de Jesus, depois da multiplicação dos pães, e Jesus começou a dizer, não, eu multipliquei os pães para vocês apenas como um sinal, para vocês quererem um alimento que eu posso dar a vocês, que é muito maior do que esse alimento daqui. Aí, do pão e do peixe multiplicado, Cristo começou a falar sobre ele e apresentar a ele como alimento. O Evangelho de hoje tem o desfecho tenso, sofrido, e infelizmente nós perdemos a capacidade de um enfrentamento nesse nível. Vamos lá? Tomem comigo no seu folheto o número 9, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram, disseram, todos juntos, brada? Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Que palavra dura é esta que Jesus dirigiu aos discípulos, que os discípulos reclamavam dizendo isso não dá para escutar. Domingo passado foi a festa da Assunção de Nossa Senhora, então nós não celebramos o 20º domingo, que é exatamente o trecho que vem antes desse de hoje, que eu tomo brevemente apenas algumas frases. O que Jesus falou que os discípulos consideraram como palavra dura demais? Ele disse, eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si dizendo, como é que ele pode dar a sua carne para comer? Jesus diz, em verdade, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, é esta palavra que é considerada dura, que até hoje ela é dura demais. Irmã, irmão, quantos de nós católicos ainda não entendemos bem o mistério da Eucaristia? Quantos de nós católicos ainda
não celebramos a Eucaristia compreendendo que ela é a oferta de Cristo, dando sua carne como alimento, o seu sangue como bebida. E quantos de nós não temos a vida eterna e somos escravos da vida daqui de baixo, exatamente porque não abrimos-nos para a compreensão e para o sentido pleno do que é a Eucaristia. É impressionante que Jesus põe o verbo no presente. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Ele remete para o agora. Tem a vida eterna agora. E tem ressurreição no último dia. É pesado? Paremo-nos. Eu fico emocionado. Nós perdemos a nossa abertura a Cristo. Nós não procuramos Cristo mais por causa dessa vida eterna agora. Nós somos escravos e escravos de uma compreensão pobre de fé que faz a gente vir atrás de Jesus por causa da cesta básica da agora. Ainda que essa cesta básica inclua alguns, já falei isso, alguns elementos de lista que beira ou excede o supérfluo, mas nós procuramos Cristo não por causa da vida eterna, e não por causa da ressurreição no último dia. O que é isso? Quando você vem à missa e comunga o corpo e sangue de Cristo e passa a ter em você a vida eterna, você não deixa de ter problemas e dificuldades na vida, mas você passa a enfrentar os problemas e as dificuldades com a autoridade da vida eterna que habita você. Essa é a diferença. Há uma compreensão equivocada de que se a gente vier na missa e nós estragamos nossas crianças dizendo que se você reza, o Papai do Céu vai te abençoar, você não vai sofrer, você não vai ter problema, você vai conseguir tudo o que você quer. E a gente chega na igreja e o Salmo 33, tão bonito, não é? Provai e vede quão suave é o Senhor. A gente canta assim: muitos males se abatem sobre os justos. Não significa que comendo o corpo e sangue do Senhor, você é uma pessoa correta e justa e os problemas vão desaparecer. Não, muitos males se abatem contra os justos. A diferença é que o justo que come e bebe o corpo e sangue de Cristo enfrenta os males com a autoridade da vida eterna que o possui. Essa é a diferença. Quem não se abre a essa dimensão do eterno, enfrenta os problemas daqui, permitindo que as coisas daqui te domine totalmente. Eu lhe dou exemplos fáceis. Por exemplo, viver com uma pessoa cheia de limites. A esposa, o esposo, o pai e a mãe, o filho custoso, que você não suporta o quanto ele é custoso. Mas quando você recebe, vai à missa, recebe o corpo e sangue de Cristo e você vai lidar com a fraqueza do seu filho, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu padre, você enfrenta a fraqueza dele, mas em ti habita uma força sobrenatural do eterno e você respira fundo e diz: isso vai passar. Você não sabe de onde brota uma autoridade, mas brota uma autoridade do eterno em você, que você convive com uma pessoa difícil na sua casa. Você convive com os limites do seu corpo. Você convive com os limites das dores do seu corpo. Você convive com os limites de sua fraqueza, mas você é capaz de levantar os olhos para o céu e dizer: isso vai passar. Isso não vai me dominar. Quando o eterno não lhe habita, quando você recebe a Eucaristia apenas como uma mandinga supersticiosa para receber a hóstia, o corpo e sangue do Senhor, para sarar minhas dores, para sarar meus problemas, para ficar livre das dificuldades, para mudar meu filho, para mudar isso, para mudar aquilo, você não recebe o corpo e sangue de Cristo à altura do que o corpo e sangue de Cristo lhe habilita para viver aqui
no confronto das coisas daqui, muitos males abatem o justo, mas você respira fundo e diz: em mim habita o eterno, e eu vou enfrentar as minhas fraquezas, as fraquezas da vida, as fraquezas do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha esposa, do meu irmão, do genro, da nora. Eu vou enfrentar como alguém que é tomado de uma força do eterno. Essa é a chave. É impressionante, de cada 10 pessoas que eu atendo, e essa semana eu atendi, de cada 10, 8 ou 9 procura o padre para desabafar ou para confessar, com argumentos e com uma forma de entender a fé absolutamente oposta a essa que Cristo apresenta. Oposto. Aí você pergunta à pessoa: irmão, irmã, mas essa base de fé que você tem não é fé cristã, não é católica. Cristo, vê, o desfecho é pesado, vocês não estão entendendo o quanto é sofrido o desfecho do nosso diálogo com Jesus hoje. Hoje você vai passar por uma chamada de Jesus que talvez você nunca tenha imaginado na sua vida. Muitos dos discípulos, não é a multidão e nem os judeus, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Versículo 61. Sabendo que seus discípulos estavam murmurando, por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? Para lá. Os discípulos estavam? Murmuração é diferente de reclamação, porque a murmuração é uma resmungada que a pessoa faz pela metade. Ela murmura, resmungando, e você fala: o que você disse? Ela: nada não. O murmurador, ele é ruim por dentro, ele é travado até para botar para fora os sentimentos ruins que se lhe toma a alma. O murmurador, e essa palavra murmuração tem acompanhado a gente já há 4 ou 5 domingos, lembra? Nos textos que vimos nos domingos anteriores. O murmurador, ele é ácido, ele é azedo por dentro. A diferença é que convivendo com Jesus, convivendo um com o outro, a gente pergunta: o que você falou? Não, nada não. Falou sim. Você emitiu um som que deu para cortar-me. Fala, abre o jogo. Não, não fala nada não. Não adianta, não compensa. O murmurador é assim. Não adianta, não compensa. Mas Jesus, que conhece o mais íntimo de nós, consegue alcançar os azedumes e as amarguras que ocupam nossa alma no mais profundo do nosso ser. Por isso mesmo Jesus perguntou: o que eu estou falando para vocês escandaliza? Versículo 62, leia. E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, para lá. Aqui, Jesus anuncia aos discípulos o elevar da cruz, elevado no Calvário, elevado na cruz, e a partir da cruz, elevado à direita do Pai. Jesus chama-nos a olhar para essas elevações dele. A elevação da cruz e a elevação sentado à direita do Pai. E vocês se preparem, porque o que vocês vão ver comigo vai deixar vocês ainda muito mais escandalizados. Vocês não têm noção do que ainda tem pela frente, meus discípulos. Jesus fala assim conosco. E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? E aí Jesus apresenta uma linguagem que a gente chama na filosofia, que é um corte, eu vou usar uma palavra da filosofia,
um corte epistemológico, é um corte no pensamento, é um corte na linha de raciocínio para dizer para os discípulos: a partir de agora eu apresento a vocês a causa, a barreira que impõe entre mim e vocês e que não permite que vocês me acompanhem. Jesus diz para os discípulos e para nós. Vamos ver que argumento é esse? Versículo 63. Juntos. O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. Aqui não é aquela divisão grega. Os gregos tinham uma divisão do corpo entre alma e corpo. Aqui, espírito e carne, para João, não são duas partes do ser humano e uma em conflito uma com a outra. Muita gente que lê uns livros de espiritualidade medievais e de uns santos e santas que tinha essa visão da carne como lugar ruim, do pecado, da miséria, e que tem uma visão negativa do corpo. João não divide o corpo em duas partes, uma do mal, outra do bem, não. Para João, pelo contrário, o verbo de Deus se fez carne. Então, para João, a carne não é um problema. O problema é de que nós alimentamos a carne. Na verdade, tem muitos cristãos que nem alimentam a carne com coisa espiritual. Porque convivem com a missa anos e anos sem participar da missa, da Eucaristia. Mas tudo quanto é reza, tem tudo quanto é tipo de devoção, tem tudo, mas tem algumas situações de pecado na vida que não quer romper com essas situações de pecado e põe o pecado para reger a vida dele, e ele não tem coragem de passar por cima dessa carne, dessa realidade de pecado e dizer: não, nessa carne minha que é fraca, eu vou submetê-la à autoridade do corpo e sangue de Cristo a partir de hoje, e não é ela mais que domina-me, mas a partir de hoje quem vai reger a minha carne é o corpo e sangue dele. E muitos cristãos que participam da missa como uma superstição, mas nunca se beneficiam do alimento de salvação. Porque vem aqui para alimentar espiritualmente a carne. Alimentar espiritualmente a carne com pensamento positivo, com otimismo, com força psicológica e emocional de que vai dar certo, vai tudo. Isso não é fé. Força mental, otimismo, isso não é fé. Fé é pegar a minha carne com todas as debilidades que tem e alimentá-la com a autoridade do corpo e do sangue do Cristo, para que em minha carne habite a força sobrenatural de Cristo. Jesus diz, João não divide o ser humano em duas partes, mas duas maneiras de viver. Viver a carne e escravo da carne e tudo a serviço da carne, ou viver o Espírito e a carne a serviço do Espírito. Essa é a mudança que precisa ser feita. É minha carne que está a serviço do Espírito, meu corpo a serviço da minha alma, meus sentidos, meus sentimentos, minhas sensações a serviço da alma, e não o meu espírito escravo das satisfações da carne. É isso que Jesus diz. A carne não adianta nada. Continua. Veja. As palavras que vos falei são espírito e vida. Jesus elevado na cruz é também elevado ao céu. Não se reconhece a glória da ressurreição de Cristo sem a cruz e sem a Eucaristia. Duas fontes para entender e acolher a vida eterna: a cruz e a Eucaristia. São as duas fontes para entender e participar da vida eterna, para acolher a vida eterna no agora da sua vida. Aí Jesus pega pesado, hein? Presta atenção no que vem agora. Veja. Mas entre vós há alguns que não creem. Entre nós há alguns que não creem. Irmã, irmão,
não cometa a loucura de pensar assim, tadinho de quem está aqui e não crê. Não pense que o que não crê é o outro. E você no lugar desse, possível que não crê. Que não, às vezes você crê, e você crê a partir de doutrinas erradas, maneiras equivocadas de compreender a fé. Aqui se fala do crer a partir da revelação que Cristo oferece. Aqui se trata de crer, mas crer a partir de Cristo e da revelação que Cristo apresenta. Entre vós há alguns que não creem. Diga para Jesus hoje, Senhor, se o Senhor está falando de mim, eu quero crer. Transforma minha maneira errada de crer. Muda meus equívocos que me dominam, me escravizam, numa visão de Deus e numa visão de fé, que não é o modo correto de crer conforme o Senhor ensina. Entre vós há alguns que não creem. Incline a sua cabeça e num tempo de silêncio, fale para Jesus, que se Ele estiver falando de você, Ele te ajudar a não sair da igreja, sem ser transformada, transformado. Não pense que alguns que não creem são os outros, mas põe você na lista dos possíveis que aqui na igreja está e que não crê. Fale com Jesus. Amém. Irmã, irmão, Jesus não está falando para os judeus, não está falando para as multidões. Ele está pegando pesado desse jeito para discípulos que ele chamou e está caminhando com ele 3 anos. Ele não está falando isso para estranhos. Entre vós há alguns que não creem. E depois o evangelista ainda acrescenta uma informação. Leia. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. Tem do grupo dos discípulos, dos 72, os que seguiam Jesus, que levavam título de discípulo, mas que não tinham fé. De novo, eu sei que é um exercício difícil, mas põe você na lista desses possíveis, que tem seguido Jesus, tem convivido com Jesus, tem comido, bebido, dormido, andado com Jesus, falado com Jesus, conversado com Jesus, escutado Jesus, passa perto de Jesus, Ele põe a mão em você, toca você do jeito que era, mas que você não tem fé. Não pense que isso não lhe seja possível estar acontecendo. Você pertencer a esse grupo, dos que seguem Jesus, caminham com Jesus, tem até título de padre, de ministro disso ou daquilo, de servo ou serva disso ou daquilo, mas que não tem fé. Fale com ele, incline a sua cabeça novamente. Você pediu a graça de crer, peça a graça ter fé, de não continuar seguindo Jesus sem ter fé. Amém. Agora vem a parte mais sofrida. Vamos ver? Difícil o que vem agora. Vamos ver? Versículo 65. Juntos. E acrescentou. O trem é pesado, minha gente. Vamos ver? É por isso que vos disse. Brada a igreja. Ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Para que ninguém caia na besteira de falar para Jesus, que isso, cara? 3 anos que a gente deixou tudo para seguir você. Quanta coisa eu perdi na minha vida para ajudar você, a sua igreja. Quanta coisa eu deixei, minha família, meu trabalho. Quanto eu já dediquei para a igreja. Jesus salva dessa presunção dizendo assim, olha, é por isso que eu falei para vocês que ninguém vem a mim a não ser que seja concedido pelo Pai. Você está perto de mim, já é uma grande obra poderosa de graça e auxílio do Divino Pai Eterno que te fez chegar a mim. Então diminua a sua empáfia. Você não está atrás de mim porque você é bonzinho, boazinha, porque você deixou sua família para virar padre, deixou um monte de coisa para ser ministro, deixou um monte de coisa para ajudar na igreja, para dar dízimo, dar oferta e fazer isso ou aquilo, não. Você está perto de mim
por dom do Pai eterno que te concedeu a graça de vir até mim. Diminua sua empáfia. Não reivindique diante de mim o que não lhe é prêmio, senão graça. Dom do céu está perto de mim, é só porque o Pai te concedeu essa graça. Estenda a sua mão aqui para a cruz. Diga comigo, Jesus, eu peço perdão. Eu peço perdão por todas as vezes que a presunção toma conta de mim. Jesus, eu te peço. Fale para o Pai eterno. Muito obrigado, Pai. Porque o Senhor me trouxe para perto de seu Filho Jesus. Pai eterno, chegar a Jesus é obra da sua graça, é obra do seu amor, não é virtude minha, mas é dom. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça e agradeça a Jesus, ao Pai, ao Espírito Santo que te concede essa graça, chegar até Jesus. Amém. Mas era tudo o que faltava para ter o primeiro cisma na igreja, o primeiro grande racha interno na igreja. Foi exatamente Jesus falar que para continuar seguindo a Ele, precisava crer, ter fé e ainda reconhecer que estar perto dele é fruto da graça do amor do Pai. A partir dessa hora, aconteceu a primeira grande divisão na igreja. Vamos ver? Veja, versículo 66. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Para lá. Essa semana, rezando esse texto, minha cabeça, vocês não têm noção, tanta coisa, tantos momentos que eu tive com Jesus a partir desse texto. Tantas pessoas nesses 22 anos de padre que eu vi deixar a igreja, deixar Cristo. Vou mais não, compensa não. Ah não, se é do jeito que ele está falando, não vou mais não. Não, se é assim, não compensa não. Quantos na sua família chegaram à conclusão de que não compensava? Se é isso que Cristo quer, que eu venha aqui para dar para mim o seu corpo e sangue, para que eu tenha aqui nessa vida, embora passando por tribulações e provações, mas eu já tenha a força da vida eterna, e Ele me ressuscite no último dia, não, eu queria que Ele resolvesse era meus problemas. Esse Deus não quero não. Eu quero um Deus que não me deixe passar pelo que eu estou passando. Estou passando o que estou passando é porque Ele não é Deus. Deixa essa religião, deixa essa igreja, deixa a fé, deixo Ele. Quantos decidiram-se por não andar mais com Ele? Quantos decidem-se por não andar mais com Ele? Muitos discípulos, guarde isso. Discípulos, não está falando de multidão. Discípulos. Voltaram atrás, dizendo, esses 3 anos que eu estou seguindo esse camarada não está dando resultado não. Esses anos que eu estou nessa igreja, não está adiantando não. Voltaram atrás, não compensa. Não andavam mais com ele. Mas aí, se você pensa que o trem não pode ficar pior um tiquinho, veja o que vem. Jesus não perde jamais a oportunidade de atingir-nos no mais profundo e no mais íntimo de nós mesmos. Então Jesus disse aos 12, a conversa agora, até agora era com 72. Agora ele se volta para os 12 apóstolos. O trem vai ficar mais pesado. Vamos, igreja. Brada. Então disse aos 12, brada. Vós também quereis ir embora? Para lá. Vós também quereis ir embora?
Que pena. Que pena que a igreja das estatísticas, que pena que a igreja das redes sociais, que a igreja da fama e dos prestígios humanos, que pena que a igreja perdeu a coragem de fazer essa pergunta para os dias de hoje. Você também quer ir embora? Vai. Pode ir. Pena. Que pena que a igreja perdeu essa coragem profética de voltar-se para as pessoas que estão na igreja, seguindo Jesus, mas que não crê, não tem fé. Quer cesta básica, quer pão, quer peixe, quer milagre, mas não tem fé. Não crê. Que pena que nós perdemos a coragem. Coragem. Ah, imagina o que vai falar do padre. Imagina o que vai falar da paróquia. Dizer, irmã, irmão, o que você está querendo? Não posso ficar a serviço desse tipo de expectativa que você tem. Ou você reorganiza a sua relação com Cristo e procure a igreja para as coisas que Cristo obrigou a igreja a se ocupar, resolva com Ele. Mas pode ir embora. Por essas motivações suas, eu não posso dizer-te outra coisa senão, você quer ir embora? Vá. Jogue fora o dom sobrenatural que o Divino Pai Eterno te deu, de te fazer chegar perto de Cristo, aproximar dEle, conviver com Ele, chegar perto do altar, comer sua carne, beber o seu sangue, ter aqui nessa vida já a vida eterna. Mas você não, você acha que tem um pecado que come você por dentro, uma mágoa, um ressentimento com alguém, uma dúvida, uma confusão, que não te deixa achar-se digno de receber Jesus. Aí você vem à missa, reza, 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 vai embora sem receber o corpo e sangue de Cristo. Ou aqueles que recebem o corpo e sangue de Cristo não para ter a vida eterna, mas para ter solução imediata para os problemas daqui. Também é outra forma de comer indignamente o corpo do Senhor. Pena que a igreja vai tomando distância dessa força e dessa autoridade de Cristo para dizer, você também quer ir embora? Imagine, dizer para os meninos da catequese, você não vai poder fazer a primeira comunhão, sua forma de se comportar na catequese, sua maneira de falar da fé, você não pode receber o sacramento do matrimônio na igreja, sua maneira de se comportar não permite que a igreja dê a você, você precisa de mudanças. Você precisa mudar sua mentalidade, você precisa crer, você precisa ter fé. Só que, irmã, irmão, não caia, não cometa a maior loucura da sua vida, de pensar que Jesus não está perguntando isso para mim e para você hoje. E você também quer ir embora? Pode ir. Quer ir embora significa, você quer continuar vindo atrás de mim por coisas que eu não vou lhe dar? Eu não vou ceder. O que eu tenho para te dar é meu corpo e meu sangue para te dar a vida eterna. A graça de uma consolação eterna aqui. Você vai continuar passando pelas provações, pelas tribulações na sua vida, mas você vai enfrentar as tribulações e as provações como alguém que tem o eterno dentro de si. As coisas daqui, por mais difícil que seja conviver com alguém na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, você vai dizer, isso é tudo provisório. Eu estou na igreja, eu venho na Eucaristia, eu quero Cristo, Ele me alimentou, eu sou homem, eu sou mulher do eterno. As coisas das circunstâncias e do provisório, ainda que seja uma enfermidade, um câncer comendo e apodrecendo o meu corpo, essas coisas não darão a última palavra em minha vida. Amém? É isso que Pedro responde pela igreja, como o primeiro Papa. E é isso que Pedro ensina a gente a responder. Eu via hoje, chorei tanto, escutando o Papa, a pregação do Santo Padre o Papa lá na Irlanda, onde tantos escândalos da igreja, da pedofilia,
E eu pensava, gente, só pode ser a autoridade da fé. Porque pela humilhação da consciência do pecado, a gente deveria olhar para o horror que é a pedofilia e dizer, o pecado tomou conta de nós, vamos embora, não temos moral para nada. E o Papa disse, não, nós temos que nos arrepender de nossas faltas, pedir perdão pelo escândalo dos nossos crimes e pecados e dizer ao Senhor, Senhor, eu não posso ir embora não, eu preciso do Senhor. Vamos ver? Jesus pergunta, vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, brada a igreja. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Brada? Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Ai, que coisa linda, né? Ao menos um para dizer isso. Para Jesus e dizer isso por nós. São Pedro disse isso para Jesus por mim e por você, como voz da igreja. Jesus, não tem jeito não, a quem iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. É isso que eu busco em Ti, Jesus. Creio firmemente e reconheço que Tu és o Santo de Deus. É isso que eu quero. Irmã, irmão, se você pode e tem condições, eu acho que hoje a gente precisa de um esforço mais corajoso. Se você puder, vamos ajoelhar. Os ministros todos aqui embaixo, diante da cruz. Venham para cá. Se você por algum problema de saúde não pode ajoelhar-se, fique de pé. Incline a sua cabeça, como sinal de humildade, já que não dobra o joelho, dobre a sua cabeça, dobre o seu queixo. Toda a igreja, de joelhos, com a mão no coração, fale com Jesus, converse com Jesus. Com Pedro, renove sua confissão de fé e fale para Jesus que você não tem saída sem Ele, que não há a menor possibilidade de você tocar a sua vida sem Jesus, que a palavra dele é palavra de vida eterna e o que você quer é a vida eterna, já aqui. Fale com Jesus. Decida-se por Jesus. Reze do seu jeito. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos.
A igreja canta. Meu Senhor, Meu Senhor e meu Deus. Eu creio. Mas aumenta minha fé. meu Senhor e meu. Só a igreja, firma a igreja, bem bonito, meu Senhor. Meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva, todos juntos. Uma fé viva. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Brada igreja, dá-me uma fé, dá-me uma fé nova. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Estende a sua mão para a cruz. Irmã, irmão, com todo vigor renove a sua fé, renunciando àquilo que te atrapalha de verdade, viver uma vida íntima com Cristo. Eu pergunto e com todo vigor, com a mão dirigida para a cruz, você diz: renuncio, para viver como filha, filho de Deus, que por amor a você te conduziu a Jesus. Você renuncia a todo domínio e escravidão da carne. Renuncio para viver a vida nova que Cristo te oferece. Você renuncia a tudo que provoca dúvida e confusão na sua fé. renuncio Para seguir Jesus, autor e princípio da vida eterna. Você renuncia ao demônio e às suas obras. renuncio Erga as duas mãos para a cruz e diga com todo vigor: creio. Irmã, irmão, você crê nesta palavra que acabamos de ouvir e meditar? creio Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? creio Você crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, mas ressuscitou dos mortos e subiu aos céus? creio Você crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na vida eterna? creio Estenda as suas mãos para o altar e diga comigo: Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Mas hoje neste altar, Mas hoje, neste altar, eu vou me alimentar eu vou me alimentar com o seu corpo e sangue, com o seu corpo e sangue, viver a vida eterna, ver a vida já aqui, já que aguardando a ressurreição a ressurreição do último dia. do último dia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Põe a mão no seu coração e no silêncio agradeça a Jesus por renovar sua fé. Obrigado, Jesus.